terça-feira, vamos dar continuidade às nossas atividades da semana, tá? Então vamos lá, vamos ler a rotina e em seguida nós vamos já para a parte de português, tá certo? Tá certo, então, vamos lá. MF, professor Djalma Pimentel, Buritizal, 10 de novembro, ano 2020, hoje é terça-feira. Professora Silvânia, primeiro ano C. Tá? Meu nome faço seu nome completo, seguindo todas as orientações de costume, tá ok? Muito bem. Vamos para a apostila, ficha 34. Deixa eu procurar minha ficha aqui, rapidinho. Tá aqui. Isso. Ficha 34. Ser criança é. Muito bem. Nós vamos dar continuidade, né, à vida das crianças. Pois bem, ontem nós estudamos um pouquinho sobre o Mozart, né, que ele foi uma criança muito especial, assim, uma criança prodígio com um talento incomum, né? Nós lemos lá o textinho. Hoje você vai fazer o seguinte, vamos ver, ó, ficha 34. Ser criança é. Agora é sua vez de escrever um pouco sobre você, seus dados pessoais, do que você gosta, do que não gosta, né? Então você vai falar, escrever assim, ó, por exemplo, ó, eu me chamo, aí você põe seu nome, tenho, aí põe a sua idade, moro na cidade de Buritizal, gosto, né, de brincar, eu gosto de assistir TV, meu programa favorito, sua brincadeira favorita, o que você gosta de comer, o que você não gosta, o porquê, tá? Faz um textinho bem legal aí sobre você usando os seus dados pessoais, tá? Ficha 34, agora nós vamos para a ficha 36, tá, pessoal? Nós vamos pular a ficha 35, tá? Nós vamos direto para a ficha 36, tá? Muito bem. Hora e vez do jornal. Hoje nós vamos falar sobre jornal. Ficha 36. Hora do texto. Observe atentamente a primeira página deste jornal. Aqui nós temos uma página de um jornal, certo? Então, aqui nós temos propaganda, tá? Nós temos uma notícia, tá? Então, vamos dar uma olhadinha do que se trata. Depois que nós observarmos, vamos dar uma olhada na questão aqui. Letra A. Circule com a cor vermelha o nome do jornal, tá? O nome do jornal, você vai pegar um lápis vermelho e vai circular com o nome do jornal com lápis vermelho, tá? Qual o nome do jornal? Tá? Joca, o único jornal para jovens e crianças, tá? É Joca, o nome do jornal. Essa letra grande verde aí, ó, Joca, tá? Você vai circular. B. Circule com a cor azul, vai pegar o lápis de cor azul, a principal notícia da primeira página do jornal. Então, aqui nós temos algumas notícias no jornal, mas a principal notícia é aquela notícia que vem com letras maiores, que ocupa um espaço maior, tá? É a notícia principal. Qual notícia? Deixa eu voltar aqui para vocês observarem. Aqui, nesse jornal, qual notícia que está ocupando um destaque, que está tendo destaque, que está ocupando a maior parte da página, tá? Qual é? Essa aqui. Aqui nós temos uma cesta. Peraí. Aqui nós temos uma cesta com alimentos, né? Aí aqui diz o seguinte: produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. Tá? Aí então aqui diz que a produção de alimentos é grande, é suficiente, mas ainda há fome, tá? Então essa é a notícia maior. Então você vai pegar um lápis azul e vai circular a parte da notícia mais
é a notícia principal do jornal, que é essa. A principal geralmente tem um destaque, ou tem uma letras maiores, ocupa a maior parte da página. Então você vai circular aqui, ó, a cesta de alimentos juntamente com as letras ali abaixo, com o enunciado, tá? Muito bem. Número 2. O professor vai ler uma notícia que foi publicada nessa edição do jornal, depois marque um X, o quadrinho que apresenta o melhor título para ela. Tá. Aqui, ó. Vou ler de novo. Deixa eu ler aqui, as letrinhas tão pequenininhas, gente, a tia não enxerga muito bem, tá? 10% das mortes em todo o mundo são provocadas pela poluição, que é a quarta causa de morte prematura no planeta. O ar contaminado ocasiona doenças cardiovasculares, câncer de pulmão e outros males pulmonares crônicos e respiratórios, que já mataram 5,5 milhões em 2003. A poluição custa 4 bilhões do Brasil e cerca de 87% da população mundial está exposta a ela, tá? Então, aqui nós lemos uma notícia sobre poluição. Acima aqui nós estamos falando sobre que a França proíbe descartáveis de plástico. Nós estamos falando que o menino dá exemplo sobre refugiados. Então, tem várias notícias. Então, primeira notícia, produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. Depois aqui, as notícias menores, nós temos menino dá exemplo sobre refugiados. Esse aqui, ó, peraí. Aqui, essa aqui que eu estou lendo é desse menininho aqui. Depois nós temos, França proíbe descartáveis de plástico. E abaixo aqui tem a notícia sobre 10% sobre mortes provocadas pela poluição, tá ok? Vou ler novamente aqui. Marque um X no quadrinho que apresenta o melhor título para ela. É um texto grande, gente. Eu não vou ler, tá? Mas a resposta é: França proíbe descartáveis de plástico. Qual é a notícia aqui no jornal que fala sobre descartáveis de plástico? Essa aqui, ó, que nós temos copinhos coloridos de plástico, está falando sobre a proibição de descartáveis de plástico na França. Então, o que você vai fazer? Um X nos descartáveis de plástico. Esse aqui, ó. Ai. Aqui, ó. Faz um X aqui. Faça um X aqui, ó. França proíbe descartáveis de plástico, tá certo? Muito bem. Essa ficha 36 é só, pessoal, para vocês conhecerem o jornal. Eu não sei se algum de vocês já teve oportunidade de pegar um jornal na mão e olhar para o jornal. Então, o jornal, ele tem várias notícias. Então, tem notícia de destaque, que é a notícia mais importante. Em cima, geralmente, tem o nome do jornal. Do lado ou abaixo, assim, nós temos as notícias secundárias, que são as notícias, né? Tem um destaque, porém não são as mais importantes do dia. Elas ficam ali do ladinho, tá? Geralmente na capa, e dentro do jornal é onde tem todas as notícias de fato, com textos grandes, com maiores informações. Hoje nós somente vamos conhecer a capa de um jornal, tá? Então vocês conheceram, certo? Os exercícios são esses: circular de vermelho a notícia, o nome do jornal; circular de azul a notícia, a principal notícia da primeira página, que é lá, né, na cestinha, e a letra verde aí, produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. E em seguida aqui tá falando sobre, era um texto que tem, um texto num outro livro, o texto é grande, eu não vou ler,
sobre a proibição de descartáveis na França, tá? Aí vocês vão fazer um X nesse quadrinho aqui, tá? Muito bem, agora nós vamos para ciências. Nas próximas aulas nós vamos falar um pouco mais sobre jornal, tá? Agora ciências. Quanto tempo tem? Ficha 6. Ora, semana passada nós falamos sobre o tempo. Eu pedi para vocês plantarem uma sementinha de feijão, grãos de feijão em um copo e grãos de milho em outro copo, certo? O que aconteceu, gente? Nós plantamos, tampamos lá, deixamos lá certinho como as instruções. Aí, o meu grão de milho, com 2 dias, começou a germinar. Com 3 dias, o feijão, com o milho, com 3 dias começou a germinar. Com 2 dias foi o feijão, tá? Olha, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui, deixa eu levantar aqui um pouco mais, acho que é melhor. Esse aqui é o milho, tá vendo? Ele está com 7 dias. Esse é o milho que está com 7 dias. Ó, já tem 2 folhinhas. Então, ele levou 3 dias para começar a germinar e 7 dias para ficar deste tamanhozinho assim, ó. Tá vendo? Esse foi o milho, tá ok? Agora a gente vai dar uma olhadinha no feijão. O meu feijão, pessoal, aconteceu um acidente com ele. Olha, tava muito calor e o feijão é mais sensível. O fim de semana fez muito calor. Olha, ele cresceu. Com 2 dias ele germinou, tá? Ele já tava bem bonito, só que no domingo tava muito quente, tá? E ele aí não resistiu, porque onde eu deixei ele tava muito quente. Eu devia ter mudado de lugar e não mudei, olha. Mas ele cresceu bem, infelizmente. No último dia, no domingo, quando ele estava com 5 dias, ele começou a morrer. Veja que ele morreu de cima para baixo aqui, ó. Mas foi por conta do calor, a raiz dele está sadia ainda, ó. É uma pena, tá? Então, esse foi o meu feijão, que sofreu um pequeno acidente. Olha lá a raizinha dele, ó. E o milho, que está totalmente sadio. Olha lá, ó, a raizinha. Tá? Eu tenho um outro grão lá que tá começando a germinar agora, que demorou um pouco mais, tá vendo? Pois é, gente. Então, essa foi a nossa experiência do tempo que leva para a sementinha germinar e soltar as primeiras folhinhas. Então, é que o milho foi a minha experiência que deu mais certo, porque ele não morreu, o feijão morreu. Tá? Eu espero que de vocês esteja sadio aí, que não tenha acontecido a mesma coisa que o meu por conta do calor. Então, 3 dias germinou, com 7 dias está dessa forma, tá? Então, foi 7 dias, foi o tempo que levou, desde o dia que eu plantei até hoje, para ficar assim, uma mudinha perfeita e sadia. Certo? Muito bem. Continuando. O homem e o tempo. Os povos da antiguidade contavam o tempo somente pelas variações entre o dia e entre a noite, fazendo a marcação com ossos ou com gravetos. Entretanto, outras necessidades foram surgindo, exigindo das pessoas mais precisão e organização em suas tarefas diárias. O homem então criou instrumentos de mediação do tempo para melhor se organizar. Veja abaixo os mais conhecidos. Então, aqui nós temos relógio, né? Nós temos 3 tipos de relógio aí, ó. Nós temos aquele relógio despertador, né? Aquele redondinho que a gente deixa perto da cama. Nós temos o relógio digital, que é o relógio digital, gente, é aquele relógio que não tem ponteiro. Tá? Ele não tem os ponteirinhos dos minutos e da hora, ele só aparece os números
tá? E vai mudando conforme automaticamente, né? Somente números, tá? É esse aqui, ó. Nós temos aqui a ampulheta. Alguém já deve ter visto a ampulheta em filme, desenho, né? Antigamente se usava a ampulheta para marcar o tempo, né? Aí tinha determinado quantia de areia numa parte e se virava a ampulheta e o tempo que demorava para a areia passar de um lado para o outro era geralmente 1 hora ou um dia, depende da ampulheta, tá? E ali nós temos um outro relógio digital, aquele relógio despertador digital que a gente também deixa do lado da cama, que tem um radinho, tudo junto, né? São esses os mais conhecidos, os mais usados, tá certo? Né? E o tempo, o relógio serve para nos orientar, né? Que nós, por exemplo, nós temos vários afazeres durante o dia, né? E o relógio nos ajuda, né? A gente tem a hora para levantar, né? Tem a hora de estudar, tem a hora de ir trabalhar, a hora de voltar para começar algo, para terminar algo, e nós nos orientamos sempre usando o relógio, né? Então, eu imagino que aí vocês já devem conhecer mais ou menos todos os tipos de relógio, seja o digital, seja, né, o de ponteirinho aí, relógio de ponteiro, que as pessoas mais antigas gostam de usar, tem o relógio digital que os jovens gostam de usar, né, tem o relógio no celular, né, hoje em dia nós trabalhamos, tudo que nós fazemos é em torno do horário, em torno do relógio, então nos ajuda a conciliar o nosso tempo da melhor forma que podemos, né? Agora responde, por que o homem teria muitos problemas se não existissem os instrumentos de mediação do tempo? Dê um exemplo. Imagine você que não existisse relógio, que não existisse nenhum instrumento para medir o tempo. Como é? Como seria? Na sua opinião, como seria? Né? Dê um exemplo. Então, você pode escrever ou pode desenhar, tá? Aqui nesse espaço. Como seria se não houvesse, né, instrumentos para medir o tempo? Como seria nossa rotina? Como seria o mundo? Como, né? Pensa aí na sua cabecinha, põe a sua imaginação para pensar, para trabalhar. E faça um desenho ou escreva uma frase para responder, tá ok? Por hoje é só. Um super beijo para você. Até amanhã. Tenha um ótimo dia. Tchau!